Desde os tempos mais antigos, o ser humano tentou explicar seus maiores medos criando histórias sobre criaturas impossíveis. Seres que surgiam da escuridão, do caos, da morte e até dos próprios deuses. Mas algumas dessas criaturas não eram apenas monstros, elas eram símbolos do fim do mundo, da punição divina e do colapso da ordem. Hoje, você vai conhecer as criaturas mais temidas de cada mitologia, aquelas que faziam reis tremerem, sacerdotes rezarem e povos inteiros criarem rituais para sobreviver. Já deixa o like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva agora para não perder os próximos vídeos sobre deuses, monstros e lendas antigas. E comenta no final qual criatura você achou mais assustadora. Na mitologia grega, poucas criaturas causavam tanto terror quanto Tifão, considerado o último e mais poderoso dos monstros gerados pela mãe terra Gaia. Ele nasceu como uma resposta ao domínio de Zeus, depois que os titãs foram derrotados. Gaia, revoltada, criou Tifão como uma arma viva contra o Olimpo. Tifão era descrito como colossal, tão alto que sua cabeça tocava as estrelas. Seus braços se estendiam de um horizonte ao outro. Seu corpo era coberto por asas gigantescas e de sua boca saíam fogo, ventos e vozes de animais selvagens. Quando Tifão marchou contra os deuses, o próprio Olimpo tremeu. Muitos deuses fugiram para o Egito e se esconderam, assumindo formas de animais. Somente Zeus decidiu enfrentá-lo. E a batalha foi tão violenta que montanhas foram arrancadas do chão e lançadas como projéteis. Tifão chegou a ferir Zeus gravemente, arrancando seus tendões, mas Hermes conseguiu recuperá-los e Zeus voltou para a luta. No final, Tifão foi esmagado sob o Monte Etna. Tifão simbolizava o medo da natureza indomável, vulcões, furacões, terremotos e tempestades que pareciam castigos divinos. Fenrir não nasceu monstro, ele nasceu filhote, mas seu crescimento foi tão rápido e assustador que os deuses logo perceberam que aquela criatura não poderia viver livre. Filho de Loki e da gigante Angrboda, Fenrir estava destinado a participar do fim do mundo. As profecias diziam que ele mataria Odin durante o Ragnarok. Por isso, os deuses tentaram controlá-lo com correntes. Primeiro, usaram laços comuns, que ele quebrou com facilidade. Depois, correntes mágicas, que também se partiram. Por fim, pediram ajuda aos anões, que criaram Gleipnir, uma fita aparentemente frágil. Feita de coisas impossíveis, Fenrir desconfiou e exigiu que um deus colocasse a mão em sua boca como garantia. Tyr aceitou. Quando Fenrir percebeu que não podia se soltar, arrancou a mão de Tyr com uma mordida. Ele foi acorrentado até o fim dos tempos, babando rios de ódio e aguardando o Ragnarok, quando se libertará para matar Odin. Para os egípcios, o universo era uma luta constante entre ordem e caos. O maior inimigo da ordem era Apófis, uma serpente colossal que vivia no mundo subterrâneo todas as noites, enquanto o deus Ra atravessava o submundo em sua barca solar. Apófis atacava tentando impedir o nascer do sol. Se ele vencesse, o mundo seria engolido pela escuridão eterna. Apófis não era um ser físico comum. Ele representava a destruição do tempo, a morte do ciclo da vida. Por isso, os sacerdotes realizavam rituais diários para enfraquecê-lo. Desenhavam sua imagem e a queimavam, quebravam, perfuravam com facas simbólicas. Ele simbolizava tempestades de areia, eclipses e a noite eterna. Apófis não queria governar, ele queria
apagar o mundo. Para os astecas, o universo não era estável. Ele dependia de sacrifícios, rituais e da vontade dos deuses para continuar existindo. E nenhuma criatura representava mais o medo do colapso cósmico do que as Tzitzimityu. As Tzitzimityu eram entidades femininas esqueléticas que habitavam os céus. Eram descritas como figuras altas, magras, com um corpo quase todo em ossos, mas adornadas com joias, saias rituais e colares feitos de mãos humanas. Seus olhos eram vazios ou brilhavam como brasas na escuridão. Suas garras eram longas e afiadas, prontas para dilacerar. Elas não caminhavam pela terra normalmente. Elas desciam apenas em momentos críticos. Durante os eclipses solares, quando o sol parecia morrer, para os astecas, o sol era um deus vivo, Huitzilopochtli, que precisava de sangue humano para continuar lutando contra as forças da noite. Se os sacrifícios cessassem, o sol enfraqueceria, e as Tzitzimityu cairiam do céu para devorar a humanidade. Durante os eclipses, o pânico tomava conta das cidades. As pessoas se escondiam dentro de casa. As mulheres grávidas eram trancadas, pois eles acreditavam que poderiam se transformar em monstros se vissem as Tzitzimityu. Sacerdotes corriam para os templos. Os rituais nesses momentos eram desesperados. Gritos, danças, sacrifícios e orações para que o sol voltasse a brilhar. Na cosmologia asteca, o mundo já havia sido destruído várias vezes antes, e as Tzitzimityu estavam ligadas a esses ciclos de destruição. Quando o sol se punha, acreditava-se que elas observavam a terra, esperando o momento certo para descer. O mito das Tzitzimityu explica por que os astecas levavam o sacrifício humano tão a sério. Não era crueldade gratuita, era sobrevivência cósmica. Se o sol morresse, as Tzitzimityu viriam, e o mundo acabaria. Baba, também chamado de Uawa, aparece na epopeia de Gilgamesh, uma das histórias mais antigas da humanidade. Ele não era apenas um monstro, era o guardião escolhido pelos deuses para proteger a Floresta dos Cedros, um local sagrado e proibido aos mortais. Sua aparência era descrita como algo entre o humano e o divino. Seu rosto parecia uma máscara viva, distorcida pelo terror. Seus olhos eram profundos como abismos. Sua boca emitia vapores venenosos. Seu rugido era comparado ao som de uma tempestade atravessando montanhas. Quem se aproximava da floresta sentia medo antes mesmo de vê-lo. O ar ficava pesado. O silêncio dominava tudo. Era como se o mundo avisasse que aquele lugar não pertencia aos homens. Gilgamesh e Enkidu decidiram enfrentar o monstro, mas não por necessidade, mas por glória. Eles queriam provar que eram mais fortes que o medo imposto pelos deuses. Quando Baba percebeu a invasão, tentou afastar eles com sua voz, prometendo morte lenta e loucura, mas os heróis não recuaram. Após uma batalha brutal, Baba foi derrotado e decapitado. Os próprios deuses ficaram furiosos com a morte de Baba. Ele não era um mal absoluto, ele era um limite imposto pelos deuses. A Banshee era um espírito feminino associado às antigas famílias da Irlanda. Seu nome vem do gaélico Binshí, que significa mulher das colinas. Ela aparecia durante a noite perto de rios, florestas ou casas antigas, vestida de branco ou cinza, com cabelos longos que cobriam o rosto. Algumas descrições dizem que ela parecia uma jovem pálida. Outras dizem que parecia uma velha cadavérica, mas o mais temido não era sua aparência, era seu lamento. Era um choro misturado com uivo e gemido, capaz de gelar o sangue. Quando alguém ouvia esse som, sabia que a morte se aproximava. A Banshee não escolhia,
qualquer pessoa. Ela anunciava a morte de membros de certas linhagens antigas. Era como se a própria morte tivesse uma mensageira. Ela não atacava, não tocava, não feriam, mas sua presença trazia um medo mais profundo. A morte que não pode ser evitada. Segundo as lendas chinesas, o monstro Nian vivia nas profundezas das montanhas ou no fundo do mar. Uma vez por ano, durante o inverno, ele subia à superfície para caçar humanos e destruir vilas inteiras. Seu corpo era descrito como uma mistura de leão, dragão e besta marinha. Tinha escamas grossas, presas enormes e olhos brilhantes na escuridão. Quando Nian surgia, o medo tomava conta das aldeias. Portas eram fechadas. Famílias se escondiam. Ninguém ousava sair. Até que um dia, segundo a lenda, um ancião descobriu que Nian temia o fogo, a cor vermelha e o barulho. As pessoas passaram a pendurar tecidos vermelhos nas portas, acender tochas e bater tambores. Esse ritual virou tradição. E assim nasceu o Ano Novo Chinês. Nian simboliza o medo cíclico, o perigo que sempre retorna, a ameaça que aparece todo ano. Mas também simboliza que o medo pode ser vencido com união e conhecimento. Na mitologia hindu, os Rakshasas não são apenas monstros físicos. São entidades espirituais ligadas à ilusão e à corrupção. Eles podem assumir forma humana. Podem parecer belos, sábios ou gentis, mas por dentro são devoradores de carne e sangue. Vivem enganando viajantes, possuindo corpos e infiltrando-se em reinos. São mestres do disfarce. No épico Ramayana, o rei demônio Ravana é um Rakshasa. Ele sequestra Sita, esposa de Rama, usando truques e ilusões, iniciando uma guerra divina. Os Rakshasas atacam durante a noite. Bebem sangue, invadem sonhos, criam alucinações. Eles representam algo muito mais profundo que um monstro. Representam o mal oculto sob aparência humana. Entre todas as criaturas da mitologia japonesa, poucas inspiram tanto medo quanto o Yamata no Orochi, a serpente dragão de 8 cabeças e 8 caudas. Orochi não era apenas um monstro, ele era uma catástrofe viva. Seu corpo era tão grande que se estendia por 8 vales e 8 colinas. Cada uma de suas cabeças tinha presas afiadas, olhos vermelhos como brasas e hálito venenoso. Seu ventre era coberto de musgo, árvores e cipós, como se fosse parte da própria paisagem, e de sua boca escorria veneno e sangue. Todos os anos, Orochi exigia um sacrifício humano. Uma jovem da aldeia era oferecida para saciar sua fome. Por muito tempo, ele devorou filhas de uma mesma família, uma por uma, até restar apenas a mais nova. Foi então que surgiu o deus Suzano, o irmão de Amaterasu, a deusa do sol. Suzano prometeu salvar a jovem, mas não com força bruta. Ele elaborou um plano, preparou 8 barris de um saquê fortíssimo e os colocou diante das 8 cabeças do monstro. Quando Orochi chegou, cada cabeça bebeu um barril inteiro. Embriagado, o dragão adormeceu. Suzano então sacou sua espada e começou a cortar as cabeças e as caudas. Uma por uma, quando cortou uma das caudas, sua lâmina atingiu algo duro. Dentro do corpo de Orochi estava escondida uma espada divina, Kusanagi Utsurugi, uma das 3 relíquias sagradas do Japão. A derrota de Orochi simboliza a vitória da ordem sobre o caos, do herói sobre a calamidade. Mesmo morto, Orochi deixou uma marca eterna. Sua espada se tornou símbolo do poder imperial japonês.
Ele não foi apenas derrotado, ele foi transformado em lenda. Ao longo desta jornada pelas mitologias do mundo, vimos que cada civilização criou suas próprias criaturas do terror. Monstros que não existiam apenas para assustar, mas para ensinar. Essas criaturas representavam forças que os homens não conseguiam explicar. Tempestades, eclipses, doenças, guerras, tragédias, e diante do desconhecido, os povos antigos transformaram o medo em história. Se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura história, mitologia e mistério, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre deuses antigos, criaturas proibidas e os segredos que atravessaram milênios. E agora eu quero saber de você. Qual dessas criaturas você achou mais assustadora? Existe alguma mitologia que você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo, porque sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Até o próximo encontro entre deuses e homens.